Ao vivo, tudo bem, minha gente? Nosso terceiro dia, com muita gratidão, evoluindo aqui. Eu, Apax Santos, trago o livro Cultivando a Sua Saúde do Corpo e da Mente. Minha gente, né? Louise Hay aqui neste livro traz meditação, traz consciências, traz oportunidades. Porque sim, a saúde é nosso direito divino. Você já parou para pensar que não dormir bem não é normal? Acordar cansado também não é normal? Esse mau humor, essas dores, tudo isso não é normal, mas está sendo bem comum, né? O convite é para todos, mas nem todos estão dispostos a olhar para si. A gente sabe tudo do outro, né? É um barato. Estou conversando com uma amiga assim, super de infância, e a gente tem tido trocas, e aí assim, sabe? Para dar pitaco, olhar de fora é muito fácil. Mas no momento que a gente começa a olhar de fora também para as nossas situações, a cura vem. Os emaranhados se desemaranham e a vida fica mais leve. Deixa eu dar boas-vindas aqui para as maravilhosas que estão chegando aqui, delícia, nessa manhã do dia 8 de abril, hein, gente? Evoluindo aqui. Flávia, seja bem-vinda, a Andréia, a Tami, vão chegando mais pessoas aqui, vamos nos hidratando, né? Já é o terceiro dia 1 e 2 está salvo aqui, é uma leitura leve e para nos recordar que a saúde é nosso direito divino. No capítulo 4 de hoje, já vou começar a nossa leitura, Letícia, então quem vai chegando, já vai chegando, já vou para a nossa leitura. Recapitulando, ninguém quer ficar doente, ninguém quer, eu também não quero, mas precisamos destes desafios para crescer. O nosso corpo está sinalizando algo que lá dentro já não está bem. Então vamos lá. Soluções, né? Nós já sabemos que tem ali o problema. Qualquer que seja o problema, e hoje a gente está falando que é melhor falar desafio, né? Ao invés de falar problema. Qualquer que seja o desafio, a única coisa com a qual estamos lidando sempre é com o pensamento. E um pensamento pode ser mudado. Eu amo esta frase. Um pensamento pode ser mudado. Você pode ter o seguinte pensamento: sou uma pessoa desprezível. Esse pensamento produz um sentimento e você o aceita como verdade. O pensamento de eu não mereço, o pensamento de eu não sou boa o suficiente, principalmente em perdas, né, minha gente? Vamos pensar que, meu namoro acabou, ele sumiu, ele não ligou mais, né? Isso nunca acontece na nossa vida, né? O que a gente fala? Eu não fui boa o suficiente, eu não fui atenciosa o suficiente, vamos lá, né? Eu não me entreguei o suficiente. Gente, nós carregamos muito isso de não ser merecedora e nem boa o suficiente. E o que tudo isso é? Pensamento, diálogos internos, historinhas. Bom, mas você pode eliminar esse pensamento. E aí você tira esse sentimento. Poxa, por que eu não fui boa o suficiente? Por que não foi o outro que não soube lidar com tanta coisa boa que era a minha própria pessoa? Esses dias eu vi essas frases, né, que eu achei sensacional. E foi de um homem, tá? Sabe esses psicólogos, esses pensadores? Ele colocou assim: você é sensacional. E ele se foi. Ele se foi porque ele não conseguiu lhe dar conta com tanta maravilha e ele preferiu ir para a mediocridade. Ele preferiu ir para um lugar onde ninguém o puxa para essa maravilha. Nossa, né? Então, mas por que a gente não se empodera de pensamentos neste lugar? Por que não foi a pessoa que não conseguiu acessar? Mesma coisa de um trabalho. Há muitos anos atrás, tinha um rapaz no que eu trabalhava, esqueci o nome dele agora, mas eu me lembro dos olhos dele, porque sabe aquela pessoa crânio, assim, aquela pessoa que manjava de um tudo, e ele trabalhava muito tempo na empresa, então ele era muito referência. Sei lá por que cargas d'água, ele foi desligado.
mas ele era muito, assim, sabe, requisitado em Excel, inteligência de mercado, uma coisa bem assim, top. E aí, como eu trabalhava com o vice-presidente, ele veio se despedir e tal. E aí eu falei assim, eu não lembro o nome dele, gente, mas tudo bem. Eu falei assim, fulano, cara, você é bom demais, você, assim, sabe, ergue a cabeça que você tá saindo muito bem e tal. Daí ele falou assim, mas eu não fui bom o suficiente pra quê? E eu sei que doeu pra caramba, né, pra ele expressar isso. Eu falei assim, talvez aqui fosse pequeno demais pra você, né? Não tinha nada de terapeuta, tá? Era só uma secretária top, não era só uma secretária, eu era a secretária executiva, mas respeitada e tal. Mas eu falei assim, mas você é sim, aqui de repente aqui ficou pequeno pra você, né? E a vida tá te dando essa oportunidade. E, gente, não passou muito tempo, ele realmente foi pra uma concorrente, eu não soube mais dele, mas já com cargo de gerente, se bobear já é diretor e tal, sabe? O que eu quero te dizer? Um não de algo ou de alguém não significa um fim, tá? Então, por que a gente entra no pensamento de que não é bom o suficiente? E eu vou ser muito sincera com vocês, esse é um treino para mim também. Claro que a gente se sente rejeitada, claro que a gente se sente mal, né, abandonada mesmo, mas é muito do nosso pensamento entrar nesse lugar. Ah, eu deveria ter feito isso, eu deveria. E a Louise Hay tem um exercício do deveria, né? Gente, quando coloca o deveria, a gente põe um peso muito grande. Você não deveria ter ficado mais horas extras, do contrário, você não teria sido mandado embora. Você não deveria ter feito mais e mais e mais, do contrário, ele não teria te deixado. Não é sobre isso, isso tudo é um pensamento, tá? Como disse a Louise Hay, voltando aqui, a Fátima maravilhosa, chegou com muito amor e gratidão, e eu te recebo com muito amor e gratidão, como eu recebo todos que estão aqui. Eu já dei boas-vindas para Letícia, Tami, todo mundo que vai chegar e vai assistindo o gravado. Adoro quando vocês comentam e assistem no gravado, me sinto muito feliz mesmo. Vamos lá. Bom, os pensamentos podem ser mudados. Mude o pensamento e o sentimento terá de ir embora. Não dá pra gente pensar duas coisas. Não dá pra eu pensar que eu não sou boa o suficiente ou que eu não mereço e ao mesmo tempo eu ir e colocar que a vida me ama e colocar o quanto eu sou uma pessoa esforçada, o quanto eu sou dedicada, o quanto é maravilhoso o nascer do sol, o pôr do sol, o quanto é maravilhoso eu respirar e estar vivo. A gente não consegue colocar dois no mesmo tempo. A gente pensa milhões de pensamentos por minuto, mas nenhum vem junto com o outro. Então nós temos essa possibilidade. A gente que quer controlar tudo, controle o pensamento. Por isso, como a gente às vezes pode não acreditar, mas somos nós que criamos e escolhemos os nossos pensamentos. E a gente pode recusar a ter certos pensamentos. Quando eu acordo e vem um pensamento de, vamos pensar, uma pessoa que me magoou, uma pessoa que me chateou, o que eu trago de pensamento ali? O Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, gratidão, e vou diluindo. Às vezes a gente tem um sonho que não foi muito legal e nos conecta a uma situação, algo que já nos traz sofrimento. Poxa, já vou trazer outro pensamento? Olha para o seu pet, olha para o seu filho, olha para uma imagem. A Louise sempre falava isso, traz um pensamento de algo, sabe? Traz um momento que foi muito especial, seu casamento, um momento assim, sabe? Que você recebeu uma notícia de cura, uma notícia muito boa, né? Pra quem já é mãe, pra quem já é avó. Ai, você é avó, você é tia, sabe? É isso que vibra seu coração e vai diminuindo aquele pensamento negativo. Tá bom? César, bem-vindo. Pri, tava te esperando aqui. A Pri Lopes, que a gente marca e não sai pra tomar café, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, esse aqui é um livro maravilhoso, Cultivando a Saúde da Mente e do Corpo. Terceiro dia, tá salvo lá no feed, dia 1 e dia 2, e nós estamos falando sobre o pensamento. Estamos pensando a todo momento, e já que a gente gosta de controlar tudo, controle o seu pensamento. Aquele pensamento que vem para te derrotar, só você que pode mudar. E a gente tá falando aqui dos antídotos. Eu utilizo muito o Ho'oponopono, utilizo técnicas para diminuir o que não tá me fazendo bem. Bom, bora lá, Kelly, saudade de você também. Quantas vezes você rejeitou um pensamento positivo a seu respeito?
mesmo quando teve sucesso em um empreendimento ou constatou uma nova conquista. Nós temos a tendência de nos menosprezar, minha gente. Mesmo quando alguém te faz um elogio e você rebate dizendo: ah, você está exagerando, você está enganado. Esses dias, né, vou pegar a Kelly aqui, falou: Paty, você tá com maquiagem, realçou os seus olhos, tal. Poxa, quantas pessoas elogiaram, e neste lugar de autoconhecimento, não é ser orgulhosa ou me achar e falar: pô, obrigada. Nossa, é verdade, né, realçou mesmo. Ah, fui lá, fiz um processo lá de umas fotos e tal, recebo. Mas sabe, ontem tava também conversando com uma amiga, e um processo que é muito, muito, muito difícil, principalmente para nós mulheres. E comenta aqui se vocês já passaram por isso ou se já ressignificaram. Receber mesmo. Receber assim. Aceito e agradeço. Só isso. Aceito e agradeço. Você tá linda hoje. Aceito e agradeço. É um lugar tão gostoso e nós mulheres temos essa tendência. Eu estive num evento com mais de 200 mulheres agora no final de março, em dinâmicas incríveis, e nós tínhamos muito isso, a troca do dar e receber. E mais de uma mulher sinalizou para mim: o desafio foi receber, porque eu naturalmente entrego, eu dou, principalmente quem é terapeuta, gente. Eu não. Eu já sou aquela terapeuta que adora receber. As minhas amigas têm sido muito generosas e de trocas mesmo, sabe? Eu recebo e agradeço. Então, faz essa reflexão. Você tem facilidade de receber um elogio? Se alguém te mandar um chocolatinho do nada, se alguém falar: puxa, eu assisti uma live sua aqui sensacional. As irmãs aqui, a outra maravilhosa aqui. Tava te esperando também, viu, mulher? Vamos lá, as irmãs Lopes aqui. Então é o seguinte, receba, sim, receba, aceito e agradeço. Se você não acredita, achando que a pessoa só dizia aquilo para obter algum benefício ou te agradar, é só um pensamento, é só um pensamento. Todos nós já tivemos em algum momento ódio de nós mesmas e sentimos algum grau de culpa. De novo a culpa. Fui demitido, puxa, é que eu não fui bom o suficiente. Ai, aquele date, aquele encontro, eu saí e ele não me ligou mais. Ai, puxa, acho que eu errei na roupa. Aí você vai fazer um diálogo interno do que você falou, do que você não falou. E a gente busca essas coisas em pensamentos negativos. Sabe? De novo, gente, olha, não é você. Não é você. Foi um momento que eu vivi, foi divertido, foi um trabalho que eu estive lá por X tempo, recebi por isso, uma nova experiência me aguarda, né? Vamos lá. Quanto mais ódio temos de nós mesmos, quanto mais culpa experimentamos, menos a nossa vida funciona. Eu vou trazer um exemplo rapidamente aqui. Hoje eu tô faladeira para comentar, né? Mas eu sou muito, muito, muito fã do seriado Friends. Assisti muito, de saber meio que de cor. E um dos personagens, né? Um ator na vida real, ele faleceu, já vai para 2 ou 3 anos. Tô perdida aqui. Mas ele fazia o papel do Chandler, né? E Matt. Aí o que aconteceu com ele? Ele teve muitos problemas pessoais, de muita autonegação. A autoimagem dele, para ele mesmo, é que ele nunca era bom o suficiente. Cara, ele era o melhor no seriado. Assim, todos eram sensacionais. Mas ele naturalmente era muito bom. Mas ele não conseguia se reconhecer ao ponto que ele falava assim: eu nunca assisti, eu gravava e não assistia, ele não conseguia ter este olhar para assistir, e assim as pessoas: meu, você é muito bom. Ele teve uma paixão, um amor por uma das participantes do seriado, que fez participação relâmpago, né, de aquelas participações especiais, que é a atriz Julia Roberts. E ele chegou a dizer que começaram a namorar, mas ele terminou com ela porque ele falou assim: que esse mulherão tá vendo em mim? Não aceito. Olha como o pensamento dominou ele. E ela ficou muito, muito decepcionada quando ele terminou com ela. Então você vê quantas vezes os nossos pensamentos nos impulsionam a terminar uma relação, porque a gente deu muita voz para isso. De sair do emprego, porque
você estava julgando que estava sendo mal avaliado, lá mal aproveitado. Você finalizou uma amizade porque você julgou que não estava tendo a reciprocidade. Em todas as áreas da vida, muitas vezes nós permitimos que pensamentos negativos conduzam ao ponto de a gente até acreditar firmemente. E não adiantava as pessoas falarem para esse ator: você é maravilhoso. Não adiantava. Você é sensacional. Ele recebia muito bem por isso. E a fuga dele, né, foram os tóxicos, foram as drogas ilícitas, foram os medicamentos. Então, você vê, nós buscamos fugas naquilo que a gente não consegue encarar, né? A experiência, voltando aqui para Louise, me mostra que as pessoas frequentemente pensam assim: eu não sou boa o bastante, eu não faço as coisas direito e eu não mereço isso. A pergunta é: você é assim? Está sempre dizendo, sugerindo ou sentindo que o que faz não é bom? Que você é incompetente? Mas para quem? E quais são os padrões dessa pessoa que a acusa? Ou é você quem se acusa? Se essas crenças negativas são tão fortes, como é que você vai poder criar uma vida amorosa, alegre, próspera e saudável? De alguma maneira, as suas crenças, que crenças são seus pensamentos, aquilo que você já adquiriu porque ouviu ou viu e sentiu que ser verdade, essas subconscientes, não é essa que você tem domínio, tá ali, ó, guardadinha num lugar muito, muito, muito escondidinho. Elas não deixarão você atingir suas metas. Gente, tem pessoas que prosperam, fazem bastante dinheiro, vou falar para quem empreende, mas está endividada, porque ela não consegue acreditar que ela é tão boa que ela pode ter aquilo. E aí o dinheiro entra e sai. Tem muitos, muitos que passam por isso. Olha o que a Louise fala sobre emoções. Descobri que o ressentimento, a censura, a culpa e o medo causam mais problemas em nossos corpos e em nossas experiências de vida do que qualquer coisa. Sabe aquela história do glúten, do açúcar, do leite? Pois bem, essa culpa, ela inflama muito mais do que o leite, tá? Este medo causa muito mais dano para o nosso corpo e para a nossa vida do que o açúcar. E não é que eu tô falando que açúcar é bom ou que o leite é mau, é que às vezes a gente fica assim: vou evitar o açúcar, vou evitar o glúten. Coloca coraçãozinho aqui pra mim, quem nunca, né? Vou evitar mas não evita pensamentos de culpa, de medo, não evita ressentimento, não perdoa. A cura tá ali, minha gente. Tudo bem, reduz o açúcar, mas reduz também a culpa. Reduz o glúten, ou até elimina o glúten, olha os coraçõezinhos, mas também elimina a crítica, principalmente a crítica de você mesmo. Tamo junto, gente. Você pensa o quê? Que o lado de cá é diferente? O lado de cá também é tudo igual, tá? Então assim, vou tomar água, e junto com a água eu vou tomar um pouco de perdão também. Eu tô dizendo pra vocês que eu também estou em desenvolvimento. E não pense que pra mim também não é fácil. Recentemente eu tive uma herpes zoster. E aonde que veio? De um medo gigante, de uma decepção profunda. Eu tive culpa, medo, raiva, tudo junto, porque eu sou só um ser humano. Não coloque a Paty num pedestal. Que você é uma pessoa agradável, que você é sábio, eu gosto das suas palavras. Ótimo, eu também gosto da pessoa que eu venho me tornando, mas junto dessa pessoa também tem a pessoa que é uma pessoa que compara, porque eu tenho esse problema, esse desafio. Vamos comparar menos, mas dizer que é 100%, sabe? Que alguma situação de injustiça, eu tenho muito forte a ferida da injustiça e da humilhação. E quando bate alguma injustiça, eu não sou tão fofinha. Algumas coisas eu já superei. Agora de manhã meu filho foi abrir a geladeira e derrubou um pote de doce. Eu só respirei, fiquei lá, tava penteando o cabelo e mãe, eu preciso de ajuda, eu quebrei um pote, sabe aquele medinho assim? Tava lá, Ho'oponopono.
Mas eu já fui aquela pessoa que já chegava, não acredito, olha, eu já tô cansada, olha quanta coisa, né? Porque nós somos seres humanos. E aí a gente aprende, vamos lá, respira. Poderia ser você, poderia ser outro. Então, assim, sabe, a gente começa a fazer caminhos diferentes, mas não é de uma hora para outra, tá? Então, perdoe-se quando você ficou brava, porque o filho derrubou um pote de doce. Eu estou aqui conversando com vocês e pensando assim, eu tenho doce para tudo quanto é lado, tenho cacos de vidro, tenho que pensar no cachorro, mas whatever, faz parte da vida, né? É não ficar, né? E ele ficou com aquela cara de culpa. Filhão, aconteceu, não aconteceu? Vamos limpar. Você não vai poder limpar? Você vai pra escola? Então a mãe vai ter que limpar e tá tudo bem. E vamos embora. Qual que é o aprendizado disso? Você nem está banadinha? Então abre da próxima vez a geladeira com mais calma. Mas assim, não adianta pôr uma culpa, porque a gente já fica com culpa o tempo todo, né? Não é passar a mão na cabeça, sabe? Mas aí eu olhei um outro contexto. Ele tomou o cafezinho dele, lavou a xícara dele, o pratinho dele, eu dei uma fiscalizada lá, o quarto com a cama arrumadinha. Então, sabe, por que a gente às vezes é tão severa conosco mesmo? Ou com quem tá perto, às vezes com uma criança e tal. Somos só seres humanos, né? Em evolução. Mônica, a Dicélia, a Miriam, a Júlia, tô finalizando aqui o nosso capítulo e hoje eu conversei mais do que li, mas é porque realmente tem muita conexão com o nosso pensamento. Nós podemos acordar e escolher botar um prumo, hoje vai ser o melhor dia da minha vida até então, e virão pensamentos, virão comportamentos para julgar, para criticar, e nem é o outro, eu tô falando da gente mesmo. Perdi a hora, que puxa vida, eu poderia ter levantado meia hora mais cedo, feito meu devocional, eu poderia ter feito aquela caminhada, eu tô ociosa, mas eu sou preguiçosa mesmo. Sou preguiçosa. Quais diálogos você tá fazendo com você mesmo? Quais combinados que você tá fazendo com você mesmo, né? Então é isso, é olhar para as nossas emoções. Lembrando, quando fomos humanos, não vamos culpar por coisas banais e deixar que o mundo toma conta de tudo e todos. Olha só a voz da experiência, né, Fá? Lá atrás, nossa senhora, se eu fosse eu quebrar lá um negócio, a gente já tomava umas bordoadas da mãe, já tomava umas broncas, uns castigos, mas assim, tudo isso passa, né? Tudo isso passa. Constatei também que o que acontece do lado de fora é apenas um reflexo de nossos próprios pensamentos. Se você se pegar dizendo, todo mundo vive fazendo tal e tal coisa comigo, todo mundo me censura, todo mundo me ignora, ou todo mundo se aproveita de mim, todo mundo me maltrata, saiba que há algum pensamento dentro de você que atrai esse comportamento dos outros. Nossa, essa aqui dói um pouco, gente. E é verdade, tá? Porque conforme a gente vai falando, vai criando, você entra numa vibração. Você só ouve a rádio rock se você sintonizar na rádio rock, no 89.1, acho que é isso. Mas se você gosta de samba, jamais você vai ouvir samba no 89.rock. Jamais. Na 89 é rock. E aí o que acontece? Se você se sintoniza, você tá aqui, mas eu não sou boa o suficiente, olha, mas eu sou preguiçosa, mas todo trabalho que eu entro o chefe é abusivo, todo relacionamento que eu entro o cara atrai, todo relacionamento que eu entro a mulher é folgada, enfim, você já começa a criar uma anteninha parabólica como um ímã e vai atraindo. Tudo dá errado pra mim. Aí vai acontecer tipo o exemplo de hoje, abre a geladeira, cai lá o doce, aí você vai ver o cachorro comeu coisa que não era pra comer e passou mal, aí vocês, um compromisso, a pessoa tá lá no compromisso e você esqueceu de marcar na agenda, a pessoa não tá, e você fala, bom, viu? Eu falei que nada dá certo pra mim. E aí? Nada dá certo pra você? Ou você começou a clamar para que isso acontecesse? Em algum nível interior, você acredita que merece esse tratamento. E pode ser desde pequenininho, porque você apanhou quando você não fez algo que era certo. E aí você coloca que quando algo não dá certo, você precisa apanhar. E aí o apanhar é uma pessoa te destratar, é uma pessoa te trair, é só isso, simplesmente um estado emocional que a gente cria.
Isso é bem desafiador, tá, gente? Se a maioria de vocês falar balela, não quero acreditar, tá tudo bem também, eu não vou ficar chateada. É sobre você, não é sobre mim. Ou então, se você trata os outros assim, você tá apenas recebendo essa atitude de volta. Porque o que quer que comuniquemos, mental, físico ou verbalmente, sempre nos será retribuído. Isso se chama a lei do dar e receber, a lei da causa e do efeito. Eu vou parar neste momento por aqui, com muito amor e gratidão. Quero que vocês reflitam como está a vida de vocês. Tem uma meditação do Hélio Couto, O Poder Pessoal, e ele fala sobre isso. Observe como está a sua vida. Não está bem no relacionamento, não está bem nas finanças, não está bem na saúde? Observe o que você acredita sobre isso. Porque no momento que você acredita que você é merecedor de tudo isso, essa realidade vai mudar. É uma prática. Primeiro a gente muda o pensamento, para depois mudar a realidade. Ser, fazer e ter. Essa é a ordem. Um beijo no coração para você que esteve aqui ao vivo comigo. Amanhã a gente tem mais. Para quem vai assistir no gravado, gratidão, curte, comenta e compartilha. Eu sou a Paty Santos e é uma alegria trazer essa leitura aqui com vocês. Beijo, gratidão.